Destino. Todas as pessoas conhecem esta palavra destino. E destino é muito sério mesmo, porque é o destino da pessoa. E muitas vezes a pessoa pensa assim que ela tem um destino merecido ou não tem um destino merecido. O destino de determinadas pessoas, ela acha que tem uma injustiça naquele destino. Todas as coisas na criação têm o seu destino. E todas as coisas têm uma utilidade. Se uma pessoa observa, ela vai ver que o destino dela, ela vai traçando todo o instante e ela vai vendo assim que tem muitos fios do destino que ela está colhendo, que ela está plantando e que ela não está vendo. E isso é bem interessante assim, porque o fio do destino vai dando a caminhada para a pessoa. A pessoa sente que existe uma ligação, mas ela não vê o fio que está fazendo aquela ligação. O sentir a ligação é bem interessante. Tem fios mais visíveis e tem fios invisíveis. Quando a pessoa tem o costume de trabalhar com outras pessoas, ela vai vendo que tem um fio do destino com uma pessoa de uma maneira, tem um fio do destino com uma outra pessoa de uma outra maneira. Esses dois fios são muito diferentes e a pessoa vai vendo assim as diferenças que existem. Tem pessoas que têm uma colheita muito boa e se todas as pessoas analisarem, todas as colheitas são muito boas. Mesmo um destino não tendo a realização, aquela colheita é muito boa. Às vezes uma pessoa apresenta sem um conhecimento de um ato que ela quer realizar e ela empenha para a realização daquilo que ela está querendo e aquilo tornou-se trabalhoso, tornou-se difícil e ela não consegue realizar aquilo que ela estava querendo e às vezes ela pode falar que ela tem um destino difícil, mas quando uma pessoa de fora presencia a vida daquela pessoa, na convivência, no relacionamento, fica fácil de observar a vida de um pai, a vida de um tio, que tem um convívio com aquele sobrinho, com aquele filho, que o empenho que aquele filho está querendo fazer não vai ser bom para ele. E depois de muito esforço, aquele filho desiste daquela pretensão que ele estava querendo e aquele filho fica aliviado. A não realização possibilitou um alívio. Tem a consequência, os frutos se realizam. Uma pessoa com mais idade vai vendo o caminho de um mais novo e vai vendo assim que muitas vezes ele tem vontade de falar, mas do jeito que aquele mais novo está tendo o comportamento, não tem como ele assimilar. Fios do destino determina a vida de cada um. E o fio tem essa importância. Tem fios mais fortes, tem fios mais coloridos, tem fios que são mais perceptíveis e tem fios que a pessoa percebe que existe e que a pessoa sabe que tem aquele fio, mas ela não consegue ver a ligação. Isso é porque na matéria fina está a ligação. E um sentimento, a pessoa sabe que aquele sentimento existe, existe aquele fio do destino com aquele sentimento. E existe um fio que tem uma ligação de uma maneira diferente, uma simpatia, um carinho, uma consideração, um respeito. Na formação de uma criança fica fácil de observar esses fios. Aquela professora que tem um jeito bom de relacionar com os alunos, aquele aluno fala sobre aquela professora com um sentimento bom. O destino que aquela professora está traçando no caminho que ela está plantando todos os dias, com o relacionamento dela, está sendo uma coisa muito boa para aqueles que convivem com ela. A referência que ela está fazendo sobre a vida dela para aqueles em formação é uma referência boa.
na fase do amadurecimento, o adulto tem a possibilidade de ver o fio que ele está tecendo e a maneira que ele tem que fazer todos os dias para colher fios bons. Uma planta, ela tem importância assim que ela surge. Se a gente observa a semente de uma castanha, todas as propriedades naquela semente têm aproveitamento. Serve para uma pessoa alimentar, serve para alimentar o solo e serve para aquela semente tornar-se uma árvore conforme aquela que a formou. Fios têm esta importância. O destino é uma condição que existe e o Criador fez todas as leis de maneira que cada espírito humano colhe aquilo que ele está fazendo com o seu destino. E se uma pessoa vê o destino de uma outra pessoa sendo difícil, ele tem que ter muito cuidado. Todas as coisas que nós vemos é sinal de alerta. A pessoa tem que ir observando. Uma vida de uma pessoa precisa de ser uma vida que tenha um trabalho. Se a pessoa tem dificuldades naquele destino, naquela época da sua vida, tem a importância para aquela pessoa e tem a importância para aquele que está presenciando. Se a pessoa tem uma vida cômoda, uma vida cheia de prazeres, aquele que está observando uma pessoa assim, ele tem que ter cuidado com ele mesmo. Uma roda, roda. E se a pessoa no futuro ela tiver condições de ter uma vida cheia de prazeres, conforme ela viu daquela pessoa, ela tende a fazer a mesma coisa. O destino é uma coisa muito séria. Se uma pessoa descuida, ela tende a fazer como a outra pessoa fez, que num período anterior ela achava que aquele tipo de destino seria prejudicial. Destino é uma palavra assim muito importante na vida de qualquer pessoa e cada um tem que fazer muito esforço para o seu destino e ir melhorando. Tem aquele ensino de Jesus que ele fala assim que aquilo que semeias hás de colher. E se a pessoa tem a possibilidade de observar que num período anterior ela pensava determinada coisa para a sua vida, para o seu trabalho, para a aquisição de um móvel, para a aquisição de um vestuário, e num período seguinte ela vai observando assim que ela está tendo aquilo que ela pensava numa época anterior. O destino é esta condição. É uma condição que a pessoa precisa de ir tendo cuidado como ela é. No relacionamento com as outras pessoas, tem esta condição boa de ir observando como a pessoa é. E ela tem que ir vendo que ela tem que ser de uma maneira que as outras pessoas sentem felizes ao aproximar-se dela. Isso vai trazer para aquela pessoa uma vibração boa, uma influência boa, porque independente de qualquer coisa, aquelas pessoas que são beneficiadas com o bem-estar que aquela pessoa irradia, o jeito que ela tem do seu trabalho, do seu humor, todos os dias, como ela apresenta-se com uma alegria, com uma satisfação em ver aquele que está chegando. E esse destino vai ficando fácil para a vida da pessoa. Ela pode ter que colher muitas coisas. Todos nós temos que colher, independente de qualquer coisa, porque a nossa vida não é somente nesta matéria grosseira. Na matéria grosseira é esse período que nós nos encontramos no estado de vigília, mas quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, ela vai para a matéria fina. Com isso, ela vai ter as vivências na matéria fina, ela é que vai
colher aquilo que ela plantou na matéria grosseira e aquilo que ela plantou na matéria fina. E isso é bem forte mesmo, é de conhecimento assim de uma ou de outra pessoa, que tem algumas pessoas do relacionamento que têm medo de ir para a cama repousar. Isso é porque a pessoa vai ter as vivências na matéria fina. E o destino de uma pessoa assim não dá àquela pessoa aquela segurança. Ela fica insegura. E isso é bem interessante porque uma ou outra pessoa fala no dia seguinte que não teve uma recomposição orgânica, que o corpo daquela pessoa apresenta-se dolorido, apresenta-se cansado. O destino daquela pessoa, ela tem que fazer muito esforço em melhorá-lo. Todo instante ela está colhendo aquilo que ela está pensando e ela tem que fazer esforço em melhorar a qualidade dos seus pensamentos para ser como aquela pessoa que, independente do dia e da hora, ela apresenta com humor, com uma segurança, com uma alegria e transmitindo essa alegria. E isso é muito sério, muito firme, muito definido, porque uma alegria, uma segurança é de dentro para fora, não é uma simulação. Se a pessoa observa a vida de um adulto e ela vai confirmando como ela é. Todas as coisas externas têm a possibilidade de ser uma referência para aquele que tem vontade de ter uma harmonia interior, de ter um bem-estar, de melhorar o seu destino. E esta condição é um esforço, uma atenção. Muitas vezes uma pessoa quer fazer um curso, quer ter uma determinada atividade para ter uma melhora, para ter uma ocupação. Mas quando a pessoa se dispõe a conhecer os ensinos e a conhecer o seu corpo e percebendo todo instante como ela se encontra, com a sua postura, o jeito que ela se encontra sentada, trabalhando, o jeito que ela faz com os seus pensamentos, a sequência dos seus pensamentos. Isso é um esforço tão grande que a pessoa precisa de desenvolver, que ela vai confirmando que ela não tem tempo para outra coisa a não ser perceber-se como se encontra e qual é o procedimento que ela tem para ter uma segurança interior, uma segurança física. E a segurança é uma coisa verdadeira, física, que a pessoa observa assim com uma criança em formação. Aquela criança em formação, o adulto vai atravessar a rua com ela. Num período, o adulto pede àquela criança para dar a mão a ele, porque o adulto vai sentir segurança se ele estiver segurando aquela criança. O destino daquela criança, o adulto vai segurando, vai determinando. Na fase posterior, o adulto olha a rua e fala para a criança: pode vir, vamos, vem depressa. Ele vai dando todas as coordenadas que precisa. Numa outra fase, aquele adulto não dá nenhuma coordenada para aquele jovem em formação. Dentro daquele jovem já fez uma referência interna de distância, de tempo e espaço daquilo que ele aprendeu no período da sua formação. Para uma travessia, ele tem essa segurança. Temos que ter esta condição também para a travessia do período da nossa existência física sobre a Terra. Todo instante a pessoa vai determinando o seu destino. Para atravessar uma rua, aquela criança teve um aprendizado de todas as formas. O destino daquele jovem em formação para atravessar uma rua, ele tem dentro dele uma segurança interior. É uma coisa física.
O adulto, para a continuação da sua vida, ele tem que ter um destino seguro e um destino definido. Ele tem que conhecer as leis da criação, de ir observando que a vida dele não é somente no período em que ele se encontra na matéria grosseira, no período em que ele se encontra acordado. A vida dele é uma continuação. E isso é bem interessante porque a pessoa acorda de manhã, muitas vezes ela tem a lembrança do seu sonho. E quando é um sonho que traz a ela uma preocupação, ela vai procurando fazer uma referência em cima dos ensinos, de uma maneira que ela possa ter uma mudança interior, para ela não ter aquele tipo de sonho que não trouxe para ela uma alegria. Porque os sonhos, eles são os fios do destino. É a pessoa vivendo aquilo que ela plantou, ou na matéria fina, ou na matéria grosseira, ou com os seus pensamentos, ou com os seus sentimentos. Isso é uma coisa palpável para cada pessoa. Destino. Todas essas coisas são muito fortes assim, porque são as leis da criação, as leis da natureza e a vontade do Criador. Todas as coisas estão entrelaçadas e cada espírito humano tem que trabalhar com ele mesmo e observando o seu ambiente mais próximo. Se ele estuda o livro na luz da verdade, ele vai vendo assim que tem determinados fios que ele precisa de ter cuidado porque ele já trouxe aquelas tendências e ele sabe que ele tem a possibilidade de transmitir essas tendências para os seus descendentes. Cada um tem que ir observando qual é o procedimento que ele precisa de ter para o seu destino ficar melhor. Se a pessoa vai fazendo o trabalho com ela mesma, de ter humor dentro dela, de ser humorada, de conviver bem com as outras pessoas, isso não quer dizer que ela não tenha que fazer um trabalho interno, de ter todo um procedimento em modificar a sua constituição. Ela tem a necessidade de melhorar a constituição. Porque se uma pessoa vem num procedimento de não ter alegria, de não ter humor, ela precisa de harmonizar-se primeiro com o seu corpo e observando que as coisas que ela tem que fazer muito esforço em mudar o grau daquilo que ela tem. Um alimento melhor, melhorar a maneira de receber o alimento, o jeito que ela faz para possibilitar ao corpo ter um período de recomposição melhor, o jeito que ela faz para ter um conhecimento daquelas funções que ela tem a necessidade de executar para a sua maneira de sobreviver. Isso é uma coisa muito importante, porque se a pessoa conhece os detalhes da função que ela tem para a sua maneira de sobreviver, ela não é pega desprevenida. Todo instante ela tem uma solução das necessidades do seu trabalho de sobrevivência precisa. Ela apresenta o saber que vai possibilitar um desenvolvimento melhor. E isso vai trazer para ela uma satisfação, uma alegria. O recomendar para cada pessoa usar o tempo do repouso, para o aprimoramento na sua profissão, vai dando a ela uma paz dentro e ela vai ficando mais segura com ela mesma. E ela vai tendo tempo para conhecer a sua maneira de proceder, as suas tendências. Se uma pessoa está sempre preocupada com uma coisa, com outra coisa, ela não tem tempo para ela. Todo um instante ela se encontra naquela condição de alerta.
ela se encontra insegura, tem o alerta de a pessoa se encontrar numa condição interna de percebendo antes todas as coisas à sua volta, e tem o alerta da pessoa não se encontrar segura daquilo que ela tem a responsabilidade. Conhecer todas as funções que a empresa exige é um destino bom para aquela pessoa. Naquele setor da vida, ela não tem a preocupação, ela se encontra habilitada, qualificada, ela se encontra naquela condição de saber antes o que a empresa precisa, é para benefício da pessoa. Com isso, ela vai vendo assim que ela precisa de dedicar um tempo para os ensinos e observando como ela faz para entender os ensinos. O entendimento é bem interessante porque para a pessoa ter o seu próprio entendimento, ela tem que fazer muito esforço para tirar antes toda uma informação, todo um conceito que ela recebeu. E muitas vezes os conceitos são transmitidos pelos pais. E os pais na vida de um filho têm muita importância. Tanto é que vem o 4º mandamento que ensina honrar pai e mãe. Então, dentro de cada filho já vem esta condição interna de ter a possibilidade de considerar o pai e a mãe. E o pai e a mãe é que vai transmitir para os filhos aquelas informações dos ensinos. Comum isto a gente conhecer uma ou outra pessoa que quando aquela criança vai para o repouso, eles sempre fazem uma cantiga, sempre segura na mão daquela criança, sempre fica nas imediações daquela criança. Aquela criança tem essa segurança interior e às vezes a criança se encontra num estado semi-adormecida e o adulto continua ali. Quando acontece do adulto sair daquelas imediações, a criança chama de volta o adulto. Destino é todo instante a pessoa está plantando, todo instante a pessoa está colhendo. E ela precisa de ter esse tempo para a vida interior dela, para ela mesma sentir-se segura com todas as coisas que se encontram à sua volta. Destino. Destino é muito importante assim para a própria pessoa, e o destino da pessoa está em observar o ambiente em que ela vive, seu ambiente de trabalho. Fica fácil da pessoa resolver as pequenas coisas. Nas pequenas coisas, como o conhecimento do seu corpo, ela é que vai ficando harmonizada, ela vai ficando segura com as fases que o corpo vai apresentando. Na profissão de sobrevivência da pessoa é a mesma coisa. O destino daquela pessoa, naquela empresa, ela que vai traçar. Se ela continua qualificando, ela vai continuar tendo esse trabalho e ela vai ficando despreocupada. E isso facilita para ela ir observando como ela pode fazer melhor com o seu corpo. Tem muita importância toda época na vida de uma pessoa ela ter um corpo físico com harmonia. E isso vai colaborar quando uma pessoa começa a ter a limitação no corpo físico. No trabalho dela, ela já apresentou anteriormente a limitação. Ela não percebeu. Quando apresenta a percepção de como ela se encontra, ela vai vendo a necessidade de fazer a reflexão. Qual é a conduta que ela está tendo para o seu corpo físico apresentar a limitação? No humor, a pessoa já foi fazendo o trabalho de ir observando que quando ela relaciona com outra pessoa que tem dentro dele uma harmonia no seu relacionamento, o contato facilita. O contato consigo próprio é muito importante e isso é uma coisa assim tão séria na vida de cada um que dificilmente a gente encontra uma pessoa que tenha condição de conviver com ela mesma. A pessoa está sempre envolta com coisas externas para ocupar o seu tempo.
independente da época da vida em que ela se encontra. No período de formação, esse envolvimento externo faz parte que um ou outro adulto aceita o envolvimento externo, porque aquele jovem necessita de ter os contrastes para a sua vida, necessita de ter os movimentos físicos para o seu corpo ficar fortalecido e apresentar o desenvolvimento das fases em que necessita. Na fase seguinte do período de amadurecimento, é um processo interno, é um processo de segurança, de determinação. Fica fácil para cada um ter as fases, porque se uma ou outra pessoa observa o seu destino, o destino passa a ser uma referência para as outras pessoas. Aquele que comportou de uma maneira boa, enriquecendo na empresa em que ele trabalha, com as necessidades que a empresa necessita, aquele que começou a perceber o seu corpo, as necessidades que o seu corpo apresenta, independente da fase da vida em que se encontra, conhecendo um alimento, conhecendo uma erva que vai possibilitar uma mobilidade com o corpo. E é bem interessante porque uma ou outra pessoa durante a sua vida, durante um período, tem o conhecimento de uma determinada erva e utiliza aquela erva e aquele corpo vai apresentando o benefício. E mesmo assim, aquela pessoa sendo beneficiada, ela apresenta de uma maneira diferente, como se aquela erva ainda prejudicasse o seu corpo. O destino é muito interessante, porque uma pessoa que comporta assim, num período seguinte, entra dentro dela um processo de esquecer daquele benefício que ela recebeu, do benefício que aquela erva ocasiona, e o enrijecimento acontece. Isso é fácil de observar porque uma pessoa numa determinada idade, ela tem uma facilidade em fazer os afazeres, e os afazeres requerem um movimento do seu corpo físico. E independente da idade em que aquela pessoa apresenta, ela ainda tem a facilidade de ter aqueles movimentos. Uma pessoa mais jovem muitas vezes já apresenta um enrijecimento e tendo dificuldade. Quando esta pessoa tem o costume de perceber-se, dentro dela não entra a maneira de falar daquela erva de uma maneira sem importância. Ela começa a falar daquela erva com um sentimento de gratidão do benefício que aquela erva ocasiona. O destino são as leis da criação, são as leis da natureza, e todas as leis são firmes e definidas. Uma pessoa pode achar assim que durante um período da vida dela, ela pode fazer uma enrolação com ela mesma. Transgredir as leis é a própria pessoa que fica prejudicada. Colocar um alimento que não faz bem para aquele corpo, é aquela pessoa que fica prejudicada. Tirar os resíduos que aquele alimento deixou naquele corpo é um trabalho para aquela própria pessoa. O destino é uma condição que possibilita a pessoa ser muito cuidadosa com ela. Observando assim uma criança cuidadosa, ela tem um critério com aquilo que ela faz. Isso a gente conhece uma ou outra criança que apresenta uma condição assim de cuidado, de ser ponderada, e precisa de fazer a diferença que uma criança ponderada de uma criança que não tem um corpo físico que apresenta uma condição de poder contar com ele
como ela pretende. O destino daquela criança que não apresenta a condição de poder contar com um corpo físico, é trabalho daquela criança de ponderar a vida toda com o zelo com o seu corpo. O destino ensina cada um ser cuidadoso com ele mesmo.